Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Está começando mais um episódio do Varejo Sem Segredo. Eu sou o Silvestre Paiva e o tema de hoje é o conhecimento da gestão do varejo aplicado ao seu negócio. E eu estou com dois convidados aqui que são especialistas nesse assunto. É o Alcaide Marques Batalha. Acertei, Alcaide, o nome? Acertou de primeira. O Alcaide é comunicólogo com especialização em publicidade e propaganda. Já foi gestor de contas publicitárias de empresas como Nova Era, Pátio Gourmet, Barato e Pronto, Uninorte, Fametro, Shopping Manaus Via Norte e Eletrobras. Baita currículo, Alcaide, seja bem-vindo. Obrigado. É uma honra estar aqui com vocês e junto desse projeto que só decola, né? Maravilha. E temos também uma convidada aqui, que é a Julieta Teodoro. A Julieta é a diretora do Varejarte. A Julieta tem experiência em gestão comercial em telecomunicações, já atuou como supervisora de operações da rede Smart de supermercados durante 8 anos da empresa Martins Distribuidora e atualmente é consultora e diretora da Varejarte Consultoria e Treinamentos. Seja bem-vinda, Julieta. Muito obrigada, Silvestre. Bom dia, obrigada. Gente, primeiramente agradecer pela participação de vocês. O tema aqui ele desperta muita curiosidade, então vamos ter um papo bem legal. E para começar, eu queria que vocês me contassem um pouco como que surgiu a Varejarte, tá? E o que a Varejarte faz hoje, né? Conte um pouco da história de vocês. Fique à vontade. A Varejarte surgiu de um sonho. Tudo começa com um sonho, né? Isso. E de uma necessidade local. Aqui na região nós sentíamos, né, que existia essa carência de gestão, né, de acompanhamento de resultados, controles de pessoas, de processos e resultados, né? E a Julieta, com a expertise dela, fundou, né, teve essa grande sacada, essa grande ideia de trazer esse conhecimento que acumulou no seu currículo, né, e fundou a Varejarte Consultoria e Treinamentos. Varejarte, arte do varejo, né? E assim aconteceu isso de nós. Ela teve essa sacada, me consultou antes que eu trabalhava com publicidade, eu trabalhava com atendimento de grandes contas no tempo. Eu trabalhava em agência. Já inserido no varejo? Já no varejo, no varejo alimentar, né? E a Julieta me fez uma ligação. Falei assim, Alcaide, preciso abrir minha empresa. Aí, beleza, vamos lá. Eu preciso criar um nome, preciso de um slogan, preciso de uma marca. E assim a Varejarte nasceu na sua identidade visual, né? E depois disso, ela sozinha foi captando clientes, foi conquistando o mercado, e até que chegar o convite de me convidar para fazer parte da equipe. Aí de 2, agora nós somos total de 9 pessoas, dentre técnicos em açougue, técnicos em hortifruti. Nós temos back-office, temos uma psicóloga especialista em recrutamento, seleção e treinamentos, né? E assim nós formatamos hoje, atualmente, a Varejarte com 9 colaboradores. Interessante. Julieta, conte mais sobre como surgiu isso, Julieta. Então, nesses últimos 20 anos de varejo, a minha paixão foi surgindo a cada dia, né? Trabalhando com supermercados, vendo a necessidade de modernizar e levar gestão operacional para os clientes, eu parei e pensei, agora é o momento de eu poder ajudá-los. E como que eu posso ajudá-los? Montando uma empresa especialista em varejo alimentar. Uma empresa que pudesse levar gestão, domínio de processos e também gestão de pessoas e financeiro, porque a gente via a necessidade que os clientes têm, a dificuldade que eles têm de ter esses 3 pilares estratégicos muito bem equilibrados. E a gente via que se nós tivéssemos pessoas especialistas que pudessem ajudá-los, nós conseguiríamos construir um varejo mais sustentável. Interessante. E essa foi a minha paixão. E aí surgiu, né, essa iniciativa, e hoje nós consolidamos com mais de 40 clientes, né? Mas além do varejo alimentar, né, nós também estamos adentrando há mais ou menos 6 meses no varejo de departamento de eletroeletrônicos e móveis, né, e eletrodomésticos.
com o grupo Clara Eletro. Uhum. Né? Então, nós estamos hoje em 13 municípios, está indo para o 14º município nesse ramo de eletrodomésticos e móveis. No Amazonas? No Amazonas. No Amazonas. No Amazonas. Mas hoje estamos expandindo para Porto Velho. Porto Velho. Porto Velho são três cidades, mas aqui no Amazonas são várias cidades, desde na parte ali do Rio Madeira, né, Parintins, Manacapuru, Novo Aripuanã, Manicoré, Manaquiri, Altazes, enfim, são vários municípios aí que nós estamos com cobertura de atendimento da Varejarte. Que legal, que legal. E assim, gente, consultoria no varejo. A gente não vê isso com frequência por aí. Então, acredito que vocês, de certa forma, foram e são um dos pioneiros na nossa região. Né? Como que é hoje, vocês prestam um serviço de consultoria para o varejo? A gente sabe que o varejista, ele tem dois caminhos. Ou ele é muito mente fechada, né? Ou ele já quer crescer, que é uma mente, de certa forma, mais empreendedora, né? Que quer expandir, enfim. Né? Como que é isso, gente? Como que é na prática o trabalho de vocês com esses perfis, né, no mercado? Lidar com o mercado varejista é isso. Você resumiu muito bem. São essas duas vertentes. Ou o cliente, ele vem de uma linhagem de 30 anos fazendo a mesma coisa, eu sou assim, eu cresci assim, eu vou morrer sempre assim. Sempre deu certo assim? Né? Sempre deu certo assim. Ou ele quer um resultado muito acelerado, numa velocidade que o mercado não consegue entregar. Uhum. Então, existe um ponto de equilíbrio. Uhum. Aí entra a consultoria para mostrar para ele que existe equilíbrio. E para esse equilíbrio, a gente precisa entregar alguns processos. Hoje, o supermercado ele não é feito somente de mercadorias. Uhum. Não é isso. Eu acredito que o supermercado hoje é feito de pessoas e mercadorias. Então, a gente entra para que nós possamos levar o nosso conhecimento para que ele tenha controles. Uhum. O supermercadista hoje, ele não tem, ele às vezes não tem a preocupação de entender os custos operacionais de uma operação de varejo alimentar. Uhum. Né? Quanto que custa a minha operação de fato? Não é só conta de energia, água, luz, salários e pessoas. Mas quanto que custa para mim montar o departamento do açougue? Quanto que ele vai me gerar de despesas operacionais? Então, as despesas de uso e consumo, insumos de produção, isso tem que ser muito bem equilibrado. E é isso que nós trazemos para ele. Nós ensinamos a ele como controlar esse processo, para que ele consiga crescer de forma mais saudável. Fora isso, a consultoria vem trazer para eles a questão da controladoria financeira, né, para que ele possa fazer novos investimentos estratégicos. Então, a gente vem com o nosso conhecimento e estratégia, montando isso e deixando para ele esse legado. Porque a consultoria ela tem tempo de vida. Ela entra, ela desenvolve e ela vai embora. Nós não ficamos para sempre no processo. Abandona o filho. Nós não abandonamos. Tem que salvar o contrário. Não, vou me abandonar. Os clientes falam, você vai me abandonar? Não. Nós estamos satisfeitos que você está pronto para caminhar sozinho. Até que tem clientes que estão há muito tempo conosco. Nós temos clientes de 6 anos que estão conosco que dizem, eu não quero que abandonar, não quero que a varejade saia. Mas nós entendemos que o varejo ele é dinâmico. Então, no momento que nós implementamos os processos, definimos as estratégias, treinamos e capacitamos as pessoas para que elas tenham as habilidades e competências necessárias para conduzir o processo de forma eficiente, é o momento de nós chegarmos e falarmos, agora é com vocês. Legal. Sigam o caminho. Porque a gente entende que mais e mais pessoas precisam desse apoio e dessa ajuda. Entende? Esse é o nosso caminho. É um mercado gigante, né? É um mercado gigantesco. Enorme. Exemplo, vou citar aqui os clientes que nós temos hoje, né? Do Grupo Parateiro são 4 lojas, né? Manacapuru e 3 em Manaus. Brasileiro são 3 lojas em Parintins, o Grupo Brasileiro que inaugurou agora recentemente o Expresso Brasileiro, né? Um conceito inovador. Ambos supermercados, né? Todos pra galera são supermercados. Até eu vou fazer a listagem dos supermercados. Temos o Tupi Supermercados lá no Fuxico, né? No famoso Fuxico, lá no Jorge Teixeira. O Floripes, com 4 unidades também, supermercado. Native, que vai inaugurar agora em novembro, lá na Avenida Desembargador João Machado. Temos o Ponto Fest, com uma unidade no Soberano Mall e a segunda inaugurando na Ponta Negra. O Frigopaz e o Mercantil Real, ambos em Rio Preto da Eva. Né? O Portugal, na Rua do Comércio, no Parque 10. O Bem Bom, inaugurando agora em Iranduba.
e Barato e Pronto com 9 unidades e Barreirinha, o Grupo Barreirinha lá na cidade de Barreirinha com uma unidade. Chegando agora na parte de eletro, são 14 lojas, né? Aí vai Altazes, Tefé, Novo Aripuanã, Manicoré, Itapiranga, Urucará, são 14 cidades que eles estão presentes aí no nosso estado. E o que é importante a gente frisar? Porque quando a gente fala de gestão de varejo, a gente fala de algo que você precisa entregar resultados muito rápidos. Porque o mercado é muito dinâmico. Então, se você não tem os processos muito bem definidos, a estratégia muito bem assertiva, você não consegue entregar esses resultados. Hoje você vê grandes redes, grandes supermercados passando por algumas dificuldades. Não sejam elas operacionais ou de pessoas, porque as coisas elas não se cruzam, elas não se falam. Então, você entra em alguns supermercados, você com experiência própria, você pode dizer, nossa, mas aqui é tão bacana, mas falta isso. É a estratégia, é a definição do mix ideal, é a estratégia de entender a posição do shopper, do cliente final, o que ele quer dentro dessa loja. E aí a gente vai entregando isso ponto a ponto para cada uma dessas mais de 40 operações. Legal, gente, legal. E assim, eu vou trazer até para o nosso ouvinte entender bem o trabalho de vocês. Vamos exemplificar. Okay. Eu tenho um supermercado. Certo. Tenho uma unidade apenas. E quando que supermercado, eu preciso dos serviços do Varejarte, né? Em que momento? Né? Quando eu percebo que eu não tenho os processos definidos e os controles. Quando eu não sei quanto que eu gasto de fato, quanto que custa a minha produção, não sei quanto que eu estou rendendo. Quando a gente chega e pergunta quanto que participa o departamento de mercearia salgada na sua operação nos últimos 6 meses? Qual é a rentabilidade deste departamento? Qual é o custo operacional hoje dele? Ele não sabe. Eu sei que eu vendo X, mas você vende X como? Quantos itens estratégicos estão alavancando a curva A da sua loja? Não sei. Quantos itens de curva D você tem? Não sei. Então, ele não conhece os números dele para que ele tenha ações específicas e ações estratégicas assertivas. No máximo, vai conhecer de faturamento? De faturamento, eu vendo X, eu vendo 100 mil reais. Beleza, mas como que é vendido esses 100 mil reais? Quanto que representa cada departamento? A estrutura mercadológica de um supermercado tem que ser muito bem definida. A estratégia tem que ser muito bem definida. Para você saber quanto que cada família de produto participa dentro daquele faturamento. Porque quando você fala de macarrão, vou dar um exemplo para o ouvinte entender, não é o macarrão. Tem as famílias do macarrão, os cortes, o espaguete, o macarrão de sopa, quanto que cada um representa dentro daquela categoria. Não é um todo, é o detalhe que faz a diferença. Por isso que quando nós vamos fazer departamentalização através de curva ABC, nós precisamos disso muito bem definido. E as lojas, em sua maioria, não têm isso definido. Você chega no supermercado, o cadastro é feito de qualquer forma, entre aspas. E aí nós trazemos toda a nossa expertise para organizar a retaguarda, organizar primeiro o coração da empresa, entendendo as suas definições. E a partir daí a gente entende como que ele se posiciona. Às vezes nem o cliente sabe como se posiciona. Às vezes o cliente não consegue ter noção de como que participa a parte de perecíveis, como que participa a parte de açougue, de padaria, de FLV, que hoje representa mais de 40% da operação. Então, o nosso trabalho é esse, é sentar, entender como ele está hoje, criar um plano de negócio para que ele saiba onde ele vai chegar. Quando ele chega naquele objetivo traçado, nós entregamos a operação para ele. Interessante, porque entende? Assim, sim, porque, por exemplo, você falou quando o cliente não conhece os números, né? Os números. Que estão ali, mas ele não sabe. E é interessante, até para o nosso ouvinte entender bem, a importância de saber desses números, é porque os números vão direcionar as ações. Então, o que eu vou fazer, onde que eu posso mexer que vai dar mais certo, ou onde eu posso mexer que vai dar menos certo. Aí já tem economia, né? Tem tudo. Isso que vai nos nortear. O que não se consegue medir, não se consegue controlar. Não se consegue. Entende? Então, assim, por exemplo, ela falou de massas. Quanto que eu vendo de macarrão ninho? Quanto que eu vendo de macarrão espaguete? De macarrão lasanha?
Então, eu vou conhecendo o meu cliente, controlando essas categorias, as vendas, inclusive método de vendas, Sim, meta de tudo compras. está incluso na controladoria. E esses dados vai nos nortear para nós podermos fazer a execução no chão de loja. O que determina o que vai em cada prateleira da loja não é a beleza do produto, e sim a rentabilidade que aquele produto nos deixa. O supermercado está organizado. Aquela organização, ela tem um porquê. Não é simplesmente organizar os produtos. Então, esses dados vão me nortear. Se dentro de uma categoria X, o produto me deixa mais rentabilidade, ele vai ter um espaço maior dentro da minha gôndola. E esse trabalho hoje não é feito em 80% das operações. Lógico, existem operações hoje de gestão que são cases de sucesso. Sim, Nós temos várias operações que hoje nós pegamos e falamos, este é um exemplo a ser seguido. Porque os donos das operações conseguiram entender a necessidade de se fazer isso. E isso se leva tempo e precisa de um negócio chamado gente. Gente para desenvolver. E assim, esse assunto é muito interessante porque acho que vocês falaram a respeito de o varejo hoje não é só mercadoria, né? Não é só mercadoria. Mercadoria e pessoas, né? É gente. E quando a gente fala de pessoas, de gente, a gente fala sobre gerir essas pessoas. Então tem todo um trabalho que muitas das vezes gerir pessoas chega a ser mais difícil, né? Sim. Do que gerir ali o produto, por exemplo, né? É muito Né? mais. Então vocês também entram nessa esfera da gestão de pessoas, né? Sim. Sim. Nós temos hoje uma pessoa, né, Alcaide? Sim. Nós temos hoje a nossa psicóloga Fran, que ela cuida das pessoas. Ela traz o equilíbrio e vem também nortear a gente a identificar possíveis talentos, né, Alcaide? A trabalhar os treinamentos. E também faz o alinhamento da equipe, né? Isso. Além do recrutamento e seleção, também os treinamentos. Isso. Quando a Varejarte surgiu, eu entrava nessa parte de treinamentos, porque eu tenho especialização em gestão de pessoas. Legal. Né? Então, eu entrava na parte de treinamentos e também de recrutamento e seleção. E a gente entende, né? Quando a gente pega esse desafio, a gente entende com carinho e com resiliência, que trabalhar com pessoas é uma tarefa difícil, mas de uma missão de grande aprendizado. Em cada situação de dificuldade, em cada situação de conflito, são mentalidades, são vontades, são ânsias, né? Mas uma coisa que a gente coloca sempre em pauta, para você trabalhar pessoas dentro de um varejo alimentar, em primeiro lugar, né, Julieta? A pessoa tem que gostar do que faz. Em segundo lugar, a pessoa tem que saber por que ela está ali. Se ela sabe o porquê que ela está ali e que ela gosta do que faz, a gente consegue desenvolver. Desenvolver ela com treinamento de atendimento, treinamento focado no setor para reposição, para caixas, para atendimento de padaria, de açougue, para reposição de hortifruti, estoque, depósito, são todos os setores com treinamentos direcionados para cada nicho de colaborador. Eu acho que é importante a gente falar também que quando a Varejarte entra, o primeiro ponto que nós fazemos, nós construímos lojas desde o início, mas nós também já entramos em operações que já existem, né? Qual é o ponto principal, né, Alcaide? A gente vai avaliar o perfil de cada um desses profissionais para que nós possamos identificar se eles estão, de fato, dentro do departamento ou exercendo a função que de fato lhe é devida. Porque às vezes você entra dentro de uma operação, ela está desequilibrada, mas não é que as pessoas não consigam entregar os processos, é que elas estão no local que não é adequado. Porque tem alguns talentos, por exemplo, tem um atendente na padaria que tem expertise com cálculo, eu consigo fazer conta rápido, eu consigo ter o raciocínio rápido. Ela tem talento e aptidões para caixa. Então a gente faz esse nivelamento também. Então é importante. A gente estrutura a equipe. Estruturação da equipe. Aí depois que nós estruturamos a equipe, cada um está no seu lugar, aí sim, agora a gente vai sentar e vai apresentar o projeto que nós vamos desenvolver. Porque se a gente não cuida das pessoas, eu não consigo tirar delas aquilo que nós precisamos, passar para elas os conhecimentos. Se você passa conhecimento para uma pessoa que não está dentro do local correto, no momento correto, você perde tempo e dinheiro. E é isso que as empresas têm feito. Elas têm batido cabeça. Então, assim, a primeira coisa que eu te digo são pessoas. Vamos trabalhar as pessoas dos supermercados e depois os processos, controles e gestão. Interessante. E assim,
como que é feito esse diagnóstico, né? Vocês contratei o serviço do Varejarte, o que vocês vão fazer na minha operação, por exemplo, se eu for um supermercado, e quanto tempo leva isso? Como é que é esse processo? Primeiramente, quando nós chegamos na loja, a gente faz uma visita técnica de reconhecimento da área. Reconhecer. É feito um cliente oculto. Né? Esse cliente oculto, ele vai nos munir de informações. Né? Dizer, ó, o que ele viu, o que ele encontrou, a gente contrata esse cliente oculto para fazer essa visita. Né? Ele diz o que ele viu de atendimento, o que ele viu de variedade, o que ele viu de mix, o que ele viu de ambiente, de ambientação, de limpeza. Todos os indicadores ele posiciona para a gente. Após isso, a gente tem um norte. Aí, após isso, a Varejarte entra e faz a visita técnica dela, né, para entender e conversar com o gerente, conversar com o proprietário e conversar com os colaboradores. Que aí vocês vão, que é interessante isso, só para não perder, é que vocês vão aliar o que vocês viram com o que eles não estão falando. O outro viu. A gente tem porque o nosso olhar é muito... Como nós trabalhamos com o varejo, nós entramos geralmente como máquinas ali, né? A gente olha, já vai olhando todos os processos. E aí a gente tendo uma visão de uma terceira pessoa fora do game, legal, a gente consegue ter um equilíbrio emocional e saber, opa, será que de fato é isso? Será que a gente não está botando muito peso? Então a gente começa a ter um equilíbrio. Então isso nos ajuda a nortear bastante os processos que a gente vai implementar dentro das lojas. E após isso, a gente faz após a análise, a gente faz o plano de ação. O plano de ação para mudanças, alinhamentos e implementações. Isso vai variar entre 6 a 1 ano. Né, então a consultoria, ela geralmente varia entre 6 não é assim rápido. Não é rápido. A consultoria ela varia tem clientes entre 6 e clientes de 12 meses. Então, com 12 meses a gente encerra, porque são módulos, né? São vários processos, desde a parte de gestão de retaguarda, treinamento de pessoas, a implementação e layout de show de loja e a reinauguração de uma loja. Reinauguração de loja. Todas as lojas são reinauguradas. Que esse tempo ele proporciona a criação de relacionamento com o cliente, né? Muito. Né? E é importante isso, né? Muito. E aí a consultoria vem para trazer também para ele, quando nós já estamos juntos, nós conseguimos avaliar quais são as melhores soluções para dentro da operação dele. Né? Nós conseguimos norteá-lo através desse processo. Adquirentes, parceiros, porque a gente começa fornecedores, porque a nossa relação ela abre-se um leque muito grande. Então nós conseguimos mostrar para ele, opa, isso aqui está dando certo nas redes. Por que nós não podemos implementar aqui? Então a gente leva sempre a nossa vivência de mercado e os processos e melhores soluções para ele, né? Exato. Dá um exemplo aqui do Natan Congelados. É um parceiro nosso, né, que a gente leva. Claro que nós temos outros parceiros, mas é um parceiro que leva a solução para o cliente desde confeitaria, a parte de panificação congelada. E o que dá certo a gente replica. A gente replica, porque esse é o trabalho da consultoria, levar solução para o cliente. Nós temos que levar a melhor solução para os nossos clientes, para que eles possam crescer saudavelmente. Então, assim, isso é consultoria. É a gente levar o que há de melhor, mais moderno, para que o cliente consiga isso crescer. Requer que vocês estejam o tempo todo se atualizando, né? O tempo inteiro. E o tempo todo avaliando o que está acontecendo no mercado. O tempo inteiro. Quais são as melhores soluções que estão no mercado. Porque eu acredito que o que funciona hoje não significa que funciona amanhã. Exatamente. É muito dinâmico. O varejo muda o tempo inteiro, inclusive na departamentalização. Hoje está muito em voga o cross-merchandising, né? E você combinar produtos nas gôndolas. Então, assim, as coisas vão modificando. Não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo, gente. É aquilo que falávamos antes. Não é uma continha 2 mais 2 são 4. São realidades e são situações diferentes todos os dias e a cada momento. Em cada cidade, em cada bairro. Hoje eu vivo uma situação aqui na loja tal. Amanhã eu vou viver uma outra na mesma loja. E eu tenho que estar com a minha mente aberta para entender que aquilo não vai ser para sempre. Por isso que o dono de supermercado hoje... E eu acredito muito nisso, ele precisa estar aberto a mudanças. Não pode ter aquela personalidade fechada que nós falávamos no início da nossa conversa. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Não pode, não tem como. Não tem como. Não existe. Porque o mercado é dinâmico, o varejo é dinâmico. E hoje, se você não se modernizar, seja na estrutura,
seja na sua pessoa e seja com pessoas. Se você não estiver à frente sempre um passo, a gente acaba... Isso é interessante que as operações que estão hoje no mercado se sustentando são as operações que têm gestão. As operações que não têm gestão estão declinando. É o que está acontecendo hoje. Gente, assim, eu vou falar por experiência na Trocados também, né? Nós temos um produto que é inovador. Então, nós temos clientes que recebem isso de uma forma super positiva, no sentido de pega a informação, pega o produto e potencializa ele, né? E temos clientes que possuem uma certa dificuldade com uma inovação de entendimento. E aí, o que acontece é que a gente tem clientes com alto desempenho e clientes com baixo desempenho. E muitas das vezes, clientes que você olha assim, similares, né? A gente fica se perguntando, por quê? Aí quando a gente vai entender, olha, a gestão daquele cliente é melhor que a do outro. E a gente fica, meu Deus, por mais clientes com uma gestão desse jeito, sabe? Porque a gente sabe que tudo facilita, tudo vai facilitar com uma gestão, né? É isso. Quando o cliente ele tem a ciência, a consciência que ele precisa ter os controles e o domínio disso, tudo fica mais fácil para uma implementação de uma nova ferramenta, de um novo mecanismo, de uma nova solução, porque ele tem a mente aberta. Né? Então, isso a gente consegue fazer. E é importante respeitar o processo, né, Julieta? Respeitar o processo, que o processo ele não é assim. Ele não é assim. Existem entraves, a gente tem dificuldades, mas nisso que a consultoria entra, nós norteamos o cliente. A gente tem que seguir desta forma para nós conseguirmos o resultado. Por que tem que ser dessa forma? Por causa disso e disso e disso. Mas as evidências. Existem evidências. Não deu certo. A gente faz de outra forma, até dar certo. Isso. É assim. Eu sempre digo, né, para todos os nossos clientes, nós vamos tentar, nós vamos fazer. E se não der certo, nós vamos fazer de novo. Até nós encontrarmos a melhor solução. Porque não é receita. Não existe. Não tem como te dizer. Se eu fiz aqui no cliente, eu fiz no Florips, eu vou fazer no Barateiro a mesma coisa, não vai dar certo. São realidades diferentes. O cliente, o shopper é diferente. Né? O mix é diferente, a região é diferente, então nós temos que fazer tratativas diferentes, ações diferentes. E as coisas vão mudando, como você falou. Sim. A cada momento está vindo... exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tivemos a questão da mudança dos venezuelanos para a nossa cidade. Teve um boom de consumo de farinha de arepa, da Harina Pan. E vende assim, de forma, né, assustadora. Né? Vende muita arepa. É uma mudança de comportamento. É uma mudança de comportamento, é uma mudança de mix ideal, né? E tem que ter a farinha de arepa em todos os nossos clientes. Olha. É uma mudança. Exatamente. É um exemplo que a gente tem aí no dia a dia, assim como vão tendo outros exemplos. É isso. E assim, quando a gente fala, né? Vamos falar de supermercado. A maior dificuldade deles é estruturar as principais âncoras. Hoje se fazem muito bem na parte seca, falando um linguajar mais popular. A parte seca, que são a perfumaria, cereais, limpeza. Eles trabalham muito bem, mas quando a gente fala de âncoras, hortifruti, que é o FLV, padaria e açougue, é a maior dificuldade dos supermercadistas hoje. Eles não conseguem conduzir com equilíbrio esses três principais departamentos, que são os principais departamentos da O cliente vai lá em busca de qualidade. Isso. E mix. Né? Isso. Hoje, em 2021, né, estamos em outubro, a gente não consegue encontrar muito preço em açougue. Mas se eu encontrar um bom atendimento, se eu encontrar variedade, qualidade e uma entrega boa, eu consigo fidelizar esse cliente com esses indicadores. Sim. Tá? Preço não é tudo. Isso que eu queria perguntar. Vamos lá, eu tenho várias perguntas. A questão do preço. A gente vê com certa frequência, até em mercados menores, a guerra pelo preço. Né? Por exemplo, a gente liga a televisão, né, e os comerciais são em cima dos preços. Desconto aqui, dia, né, tal promoção, dia da carne, preço. Quando vocês chegam num cliente, vocês tentam abrir a visão desse cliente que não é só preço? Como é que é isso? Tipo, tem barreiras?
Na realidade, nós mostramos para ele, né? O supermercado ele é construído em cima de 420 categorias. Dessas 420 categorias, nós separamos elas em arrasto, apoio e produtos de média e pouca percepção. Das 420 categorias, somente 27 delas são arrasto, que são o bendito preço que você vê na televisão. Estou falando de um cenário de 420 categorias. E você está vendo apenas na televisão, em média, 27. Então, o que acontece? Quando o cliente não tem essa consciência, ele não consegue fazer a tratativa de precificação na loja dele. E aí é que ele se estrepa. Não, meu cliente quer preço. O cliente, ele não quer preço. O cliente, eu sou consumidor, o meu sócio é consumidor e você é. Nós temos uma referência de precificação nas 27 categorias de arrasto. Nós falamos de óleo, de arroz, de leite, nós falamos de carne, nós falamos de FLV, batata, cenoura e cebola. Só o restante das 400 categorias, nós não temos percepção de preço. Você não sabe quanto custa essa xícara. Você não sabe quanto custa essa caneta. E por que eu tenho que colocar essa caneta com margem abaixo do que eu posso colocar, se eu não tenho percepção de preço? É isso que nós trabalhamos. Você pode colocar as 27 categorias, você pode dar as 27 categorias se você quiser. As demais, nós temos que ter um equilíbrio de precificação, porque existe um custo operacional. E aí a gente leva o nosso conhecimento, a consciência para esse cliente, para que ele saiba, eu posso precificar, levar o melhor preço para o meu cliente, mas eu preciso pagar minhas contas. E aí a gente faz um equilíbrio, correto, Alcaide? Por isso que você vê as ações na televisão sempre forte em produtos de arrasto, porque só são 27 categorias. Caramba, que interessante, sensacional, Entende? sensacional. É isso que nós trabalhamos. E uma outra coisa, gente, que eu achei legal do trabalho de vocês é o nivelamento, né? Essa questão que a Julieta falou do não é uma receita de bolo, eu acredito que é uma das primeiras conversas que vocês têm com o cliente de vocês, né? Primeira. Né? Porque assim, vou contratar uma consultoria porque eu tô com problema X. Consultoria, me ajuda aqui, vocês têm a solução. Geralmente é assim, né? Geralmente né? é nesse sentido. E aí vocês chegam, digamos, jogando um balde assim, de água fria, mas trazendo uma outra perspectiva, né? Isso. Esse é o caminho, porque assim, geralmente eles já vêm com a solução. O cliente ele te contrata, ele já diz, eu sei o meu problema, eu sei como resolver. Beleza. Para que você quer? Não, a gente já sabe. Não, mas não é por esse caminho. Porque às vezes ele está vendo somente aquela luzinha ali na frente dele. E o problema que está dentro da operação dele é muito maior. Aí nós vamos identificar e mostrar para ele. Vamos começar a fazer as tratativas corretas. E quando o cliente entende, tem consciência disso, são os clientes que nós conseguimos ter a gestão, como você falou, que você consegue identificar. Nossa, é muito mais tranquilo trabalhar com um cliente desse. É a consciência da operação. E em muitos casos, né, quando a gente enfrenta esses conflitos, assim, mas a culpa é do gerente, a culpa é do gerente, a culpa é do fulano de tal. Mas às vezes está instituído na ideologia da empresa, está nos princípios, na missão, nos valores, né? Na cultura organizacional da empresa. Então, isso a gente também entra e verifica os alinhamentos da cultura da empresa. A gente mexe com o interior mesmo, com o cerne da empresa. A Varejarte vai... Nós vamos desde a estruturação fiscal da empresa. Nós trazemos o nosso conhecimento para que nós conseguimos desde a estruturação fiscal. Isso é algo assim que pouquíssimas empresas conseguem fazer, porque a gente entende que é aquilo que eu falei, não é simplesmente mercadoria. A empresa ela tem lastro, ela tem base, então nós trazemos todo o conhecimento, levamos as melhores soluções fiscalmente, né? Indicamos os melhores regimes fiscais para o supermercado. Se o supermercado você chega, é super simples, é preso. Não, meu amigo, o que você está fazendo no regime fiscal desse? Nós somos lucro real, o supermercado só pode pagar imposto em cima do que ele tem lucro. Até porque nós temos, qualquer supermercado hoje vai flutuar com uma perda entre 2,50 a 3,25. E quem é que paga essa conta? Se nós não tivermos um regime fiscal adequado. Então, todo esse processo nós trazemos para o nosso cliente. Ajudamos ele nessa construção. Entende? Que interessante, gente. Que interessante, assim, muito legal vocês contando esses exemplos, assim, que fica mais fácil entender, né? Fica. E para facilitar mais ainda o entendimento, gostaria que vocês contassem um case de sucesso do trabalho de vocês
mostrando, chegamos, o cliente estava assim, depois do nosso período de 6 ou 1 ano, ou enfim, ele está dessa forma. Conta pra gente assim, um case que a gente... Brasileiro. Brasileiro. Então, Brasileiro Supermercados foi um dos clientes que acreditou, foi o meu primeiro cliente que acreditou no nosso trabalho e está conosco até hoje. Ele é de Parintins, né? De Parintins, né? São dos empresários Gilson Machado e Marcelene Hidaka. Aham. E nós estamos lá desde o início. A loja, quando nós chegamos, tinha em média 650 metros quadrados e nós iniciamos um processo com eles. Eles tinham em média 40 funcionários. Hoje o grupo tem mais de 200 funcionários e são 3 lojas. Nós viramos uma rede. Uhum. E a loja foi desde o início. O regime fiscal não era o adequado, o sistema não era o adequado, a precificação não era adequada, o mix não era adequado. Nós fomos construindo uma história. Desde o uniforme, desde a logo que se Desde a transformou. concepção. Né, da concepção da comunicação visual, da E como que o identidade cliente chegou, Tudo e como mudou. que o cliente, esses clientes nos deram essa oportunidade. Eles olharam e falaram: nós precisamos melhorar. Se nós não melhorarmos, nós não vamos crescer, nós vamos ficar do jeitinho que nós estamos há 10 anos. E eles acreditaram. E eles acreditaram que era Terem possível. acreditado. Ele já tinha uma história aí. Já tinha uma história, já tinha um supermercado, aham. já tinha uma história. E eles falaram: nós queremos crescer, crescer de forma sustentável, crescer de forma correta, e nós queremos ampliar os nossos processos. Uhum. E nós chegamos lá 4 anos, quase 5, Quase com 5 a anos. Varejarte. Exatamente. Quase 5, Já na terceira vez. e construímos. Reinauguramos a primeira loja. A loja, nós iniciamos o processo desde cadastro. Nós entramos na loja para nós organizarmos todo o processo de definição de mix, cadastro, estruturação de preço e margem, meta de compra, CMV, e foi um passo a passo. No primeiro ano veio o resultado, no segundo, reforma da loja, ampliação, porque nós já sabíamos que nós podíamos fazer. Mais conforto para o cliente. Mais agora. conforto para o cliente fazer investimentos estratégicos, porque ele conhece os números deles. Então, nesses últimos 4 anos, nós saímos de uma, fomos para a segunda e ontem inauguramos a terceira operação. Legal, que legal. É o maior grupo da cidade de Parintins, Aham. grupo brasileiro. Então, nós temos muito orgulho de falar que hoje é um case de sucesso nosso em Aham. gestão, controles e processos. Uhum. É o grupo brasileiro. Dentro de uma cidade de interior, né, Alcaide, Sim. onde nós conseguimos desenvolver toda a parte de pessoas, né, Alcaide, Sim. Uhum. processos e gestão. E assim, tem uma curiosidade, mas Parintins, né? É. Interior. Gente, o interior tem um potencial tão enorme. Muito O grande. interior tem um potencial tão grande, porque as pessoas que estão lá são diferentes também. Aqui na capital nós temos muitos talentos assim, desde confeitaria, parte de açougueiros, que trabalham com a parte técnica, né? Mas e Parintins? Como é que será que é uma realidade mais limitada, ali, Aham. tem uma quantidade de habitantes? Como é que eu vou conseguir ali um açougueiro, uma pessoa que vai tratar, né, com carinho do hortifruti? Nós temos os nossos técnicos para que treinem essa equipe para fazer o negócio ficar. Especialista dentro do São departamento. especialistas nas âncoras. Porque, e o brasileiro, esse nosso case de sucesso, para você entender, o nosso maior desafio era como se controla um açougue. A região norte ela é característica nossa, trabalhar com boi quente, que a gente chama, né? No resto do país é boi em pé, que é traseiro e dianteiro. No restante do país todo mundo só trabalha caixaria. Uhum. Carne já está 100% beneficiada, mas a nossa região não. E como se controla isso? Uhum. Nós somos especialistas em gestão de Coisa da nossa açougue. região, né? Nós somos especialistas. Então, essa loja é um case de sucesso em controle de bois, de traseiro e dianteiro. Nós transicionamos mais de 25 toneladas de carne só numa operação. E como que se controla isso? Nós controlamos através de processos. Nós fracionamos 100%, controlamos toda a entrada, toda a saída, e eles são case de sucesso em fazer esse processo. Tudo que se entra tem destino, seja saída de venda ou seja saída de perda, a gente consegue identificar. Então,
Essa loja é um case, mas nós temos outros cases também. Temos, Nós nossa, temos tem vários cases. Temos o Barateiro aqui em Manaus. Barateiro Supermercados, né? Um grupo também Isso. espetacular. Nós estamos lá há 3 anos. Nós conseguimos ver as lojas um crescimento de mais de 30% em faturamento. Caramba, legal. Mas como que se faz para chegar nisso? Processos, identificando pontos de melhoria, equilibrando o trabalho dentro da equipe e traçando objetivos muito claros para que eles consigam entregar isso. E acompanhando. E acompanhando. Faz a gestão do acompanhamento. Nós cuidamos, Silvério, de todo o processo de FLV, de beneficiamento, todo o processo de composição de custo de padaria, para que o cliente tenha tranquilidade em crescer saudavelmente. Se você for perguntar de um supermercadista que não tem gestão, qual o custo dos produtos da sua padaria, ele não sabe. Plástica. Quanto é que é esse monteiro aqui de sacola plástica que a gente está gastando nesse mês? Talvez ele não saiba. Ele não vai saber. Então, assim, Brasileiro, Barateiro, Barato e pronto. Frigopais, são Frigopais, empresas que nós estamos vendo a evolução a cada ano, a cada mês. E assim, é muito interessante esses cases, vocês contando isso, porque são empresas da nossa região. Da nossa né? região. E que, pô, tem que ter cada vez mais cases, né, de sucesso, né? Isso. A gente merece. A gente merece. E assim, não é só lá de fora, de outros estados, que tem que dar certo. Não tem essa necessidade. E assim, uma coisa que eu fiquei pensando como que prova o valor? Provar o serviço você não vê. Não. Né? Diferente de um produto. Aqui eu vou vender um produto, você vê, você pega, você certo. sente ele. E o serviço, que é o trabalho de vocês, não se vê, né? Não dá, assim, ele tá ali. Vocês possuem dificuldades com seus clientes em mostrar o valor do serviço de vocês? Não. Eu Onde, meço o resultado. onde é que vocês apresentam? Para eu entender, em né? muitas situações, os clientes, eles verificam cases dos nossos clientes atuais. Já tem Então, um assim, convencimento, né? Não, mas eu acho que é importante falar também que como é que nós apresentamos isso e como é que eles veem. Porque os clientes, às vezes, têm um certo nível de dificuldade de entendimento nesse processo. Nós apresentamos a cada mês um resultado, um fechamento do mês de como ele estava, como ele está hoje, dentro dos principais parâmetros e indicadores. Porque já foram alinhados, né? Já está alinhados. Então, todos os meses a gente vai mostrando. Olha, nós performávamos assim no ano passado, esse ano estamos performando assim, e o nosso objetivo é chegar aqui. Então, isso fica muito claro para ele saber, nossa, eu era assim, porque a memória é curta. Isso. O empresário, ele tem às vezes a memória curta, mas não é por maldade, mas é porque ele tem a memória curta. Ele não lembra, eu era assim mesmo? Eu performava assim mesmo? Você performava assim, mas olha como é que nós estamos. Só que nós não vamos nos contentar com isso. Aí a gente sempre tem os nossos desafios. Só que nós apresentamos mensalmente reuniões onde vem o fechamento dos principais indicadores e o plano de ação para melhoria do que precisa ser feito. E a confiabilidade vem através dos números. Dos números. A gente apresenta números para eles. Porque assim, quando a gente começa a apresentar isso, ele começa a ver o valor do processo. Porque eu não vendo mercadoria, como você falou, eu vendo conhecimento. O que eu, Alcaide, toda a nossa equipe vende é capital intelectual. Né? É isso, a gente não consegue. Então a gente mede através dos resultados dele. E isso é fantástico. Aí a gente mostra uma evidência. Show de bola, gente, show de bola. E assim, hoje vocês realizam a consultoria e o treinamento. Existe os módulos, por exemplo, eu posso contratar só o treinamento de vocês? Como é que é hoje a operação assim, em termos de contratação do serviço da Varejart? Além da consultoria financeira, né, nós também damos esses treinamentos em vários módulos, tá? E o primeiro módulo que nós trabalhamos é o atendimento de excelência. Trabalhar a qualidade de atendimento, de postura, de abordagem, inclusive para transformar não só um atendimento aquele mecânico, mas sim um atendimento vendedor, que você consegue não apenas fazer o trivial, né, de atender, ser cordial, ser educado, mas sim ter uma postura vendedora. Você passa a sugerir, aí você transforma-se não só no atendente, mas sim no
no vendedor do produto. Técnicas, né? É. Abordagem. Exatamente. Além disso, do atendimento de excelência, nós temos para caixas, como eles devem se portar, né, na hora de você conversar com o cliente no momento de conflito, né? Nós temos também repositores para que eles aprendam como departamentalizar a loja, como organizar a loja conforme a sua categoria, como a Julieta falou no início, né? Qual é a participação que eu tenho que ter maior ali na gôndola, né? Qual é o produto que me traz mais rentabilidade? O que é curva A, B e C? Isso está no módulo de treinamento de repositores. Além disso, temos o módulo de hortifruti, o módulo de padaria, o módulo de açougue, depósito e capacitação de líderes. Esse módulo, ele é incrível, porque às vezes é um divisor de água na vida do gerente, na vida do líder de loja, que passa por dificuldades o tempo inteiro. Então ele começa a ter mais resiliência, né, em enfrentar esses desafios com mais tranquilidade e maturidade emocional. Que a gente trabalha com clientes que reclamam, com clientes que estão ali no seu direito, mas às vezes o gerente ele perde o controle porque não tem maturidade emocional, né? E a gente trabalha isso nesses workshops, nesses treinamentos, para levar esse conhecimento a todos os colaboradores. Interessante. Vocês influenciam nas contratações e demissões? Não influenciamos, mas conduzimos de uma forma equilibrada, avaliando o cenário no momento que o cliente nos conduz. É aquilo que nós perguntamos. Se a gente identifica que aquele talento ele não gosta daquilo que ele faz, É muito difícil, né? É muito difícil manter ele na empresa. Porque não tem outro caminho. A gente não consegue desenvolvê-lo. Aí nós posicionamos o nosso cliente e pedimos uma oportunidade de movimentação. Outro setor. Sempre. A gente sempre pede uma movimentação estratégica. Já aconteceu de identificarmos talentos que não gostavam de pessoas. Não gostava de atender pessoas Ter contato, e estavam lá. E a gente levou para a retaguarda. E tivemos que levar para trás. E foi um sucesso. A pessoa ficou uma máquina da retaguarda, mas lidar No lugar certo, ela estava com pessoas ali já não era o forte. Então, assim, nós sempre temos esse equilíbrio junto à equipe para que a gente consiga entregar os resultados. Porque, mais uma vez, eu falo para vocês, o resultado é feito de gente. E tem um outro detalhe, né, Julieta, que a gente sempre conversa, né? Tem algo que a gente não consegue lapidar. Caráter. Caráter não se lapida. É bem difícil, porque quando a pessoa o colaborador está lá mal intencionado, acontece a gente não conseguir fazer absolutamente nada, né? Então tem pessoas mal intencionadas que vão lá entrar no mercado para, enfim, é uma questão que foge do controle. A gente não entra nisso aí porque caráter realmente não se lapida. Sim. Isso em qualquer empresa. Qualquer empresa. E aí a gente tem que ter esse equilíbrio. E, gente, me falem um pouco mais sobre o tamanho do cliente que vocês atendem. É para todo mundo? É para qualquer... Sim. Como que é isso? Hoje nós temos clientes Nós dividimos os clientes por cluster, tá? A, B, C, pequeno, médio e grande. Hoje nós temos clientes pequenos, médios e grandes em faturamento, né? Que a gente fala. A gente atende a partir de 300 mil de faturamento. Que aí subtende-se em média de 2 a 3 check-outs. Isso anual ou mensal? Mensal, né? Mensal. A partir. Então, nós temos clientes a partir de 300 mil de faturamento até mais de 6 milhões. Faturamento. Aí, a partir de 2 checkouts. A partir de 2 checkouts. Legal. Isso, a partir de 2 checkouts. E aí caracteriza já o supermercado. E também tem casas de carne também que necessitam do trabalho, as casas focadas, né, nesse serviço de carne, que também podem contar com a Varejarte. Isso. Nós temos o técnico o Joab Pinheiro e o Pablo. São 2 técnicos que podem adentrar é uma casa de carnes. Eles adentram para estruturar a casa de carnes. Né? Temos um hortifruti, que é focado em hortifruti. Nós temos 2 técnicos especialistas de hortifruti que vão fazer isso. Não precisa necessariamente ser um supermercado. Pode ser um negócio focado numa âncora. Tá bom? E por falar em âncora, eu gostaria que você explicasse pra gente o que são essas âncoras, né? Para o nosso ouvinte entender bem o que é. As âncoras no supermercado, nós entendemos que é açougue bovino, FLV, que é frutas, legumes e verduras, que é o hortifruti,
e a padaria. São 3 âncoras que sustentam a operação. Fora as âncoras, nós vamos ter os demais departamentos. A loja ela é constituída de 14 departamentos, sendo dos 14, 3 âncoras, que representa mais de 40% do faturamento. Açougue, padaria e FLV. Que legal. E além desses, tem a mercearia seca, Mercearia Mercearia doce, seca? salgada. Mercearia A mercearia seca seca. são cereais. Ah, cereais, sim. farináceos, Farináceos. A açúcar, mercearia doce são os matinais. A culinária doce. biscoitos doces, biscoitos doces, salgados. salgados estão Matinais. inseridos dentro da mercearia doce. Uhum. Né? Perfumaria, limpeza, bazar e assim vai. Uhum. Então, nós segmentamos a loja, nós estruturamos. Quando você entra no supermercado, ele tem um projeto de departamentalização e layout. Então, ali a gente está muito bem estruturado. Para quê? Para que nós possamos levar a melhor experiência de compra para o cliente. Uhum. Então, o que nós podemos fazer para facilitar a compra do cliente, nós fazemos essa tratativa. É o caminho dourado. É o caminho dourado. O caminho dourado. Ele vai fazendo um caminho. Um caminho ele vai, dourado, é Ele isso vai mesmo. passeando na loja. Né? Isso. Hoje, a gente entende que o cliente quer comodidade, quer rapidez, Isso. ele quer encontrar o produto dele com mais facilidade. Uhum. Então, para isso, a gente faz essa departamentalização Isso. desse caminho de ouro que ele Uhum. percorre. E na as loja. lojas que nós atendemos, que são lojas de bairro, né, que são os supermercados de bairro, a gente entende que se faz necessário isso. Nós precisamos ajudar o cliente no poder de decisão dele. Porque existe o cliente que chega na loja com a lista na mão, mas existe o cliente que chega na loja sem a lista. E se nós não tivermos uma loja pronta, equilibrada, para que ele tome as decisões assertivas, a gente não consegue vender. Consegue. Entende? Então tudo é uma estratégia. Uhum. E é isso que nós levamos para o nosso cliente. As melhores estratégias, as melhores soluções para que ele possa vender melhor e vender mais. Maravilha. E até pegando já esse gancho, Julieta, vocês fazem hoje, por exemplo, vocês fazem um diagnóstico do cliente e vocês sugerem também outras ferramentas, né? Ah, contrata plataforma tal. Contrata... Isso, com Pô, certeza. isso acontece com Isso, frequência? com frequência. frequência, com frequência. É, Podemos falar equipamentos. do trocados. A gente Trocados. tem uma dificuldade enorme em todas as operações em relação ao troco. Aham. É uma solução Sim. para a loja. Aham. Nós temos a solução, nós precisamos levar isso para o nosso cliente, porque hoje é uma realidade. Uhum. O troco, o mecanismo ali, a gente não tem. Gerenciamento da O moeda. gerenciamento da moeda é uma realidade, Uhum. não é em todos os Em clientes. todos. Uhum. E nós temos uma ferramenta para resolver isso, Uhum. trocados. Uhum. Então hoje, 90% dos nossos clientes já têm Já tem trocado. trocado. Uhum. Por quê? Porque nós precisamos ter essa ferramenta para Uhum. nos ajudar nesse processo de gestão financeira. Legal. Que isso é uma experiência para o meu cliente. Um cliente que não é bem atendido no PDV, através de não entregar um troco para ele, é uma experiência ruim para a gente. Então, se nós Uhum. levamos essa solução, nós conseguimos ter 100% da satisfação Entendi. do meu cliente. Legal, Entende? legal. Nós indicamos também os Legal. melhores processos de E gestão. também é importante, até no treinamento de caixas, a gente também inclui isso, O módulo. esse modo, porque como ele deve se portar na hora Quando de o você. cliente for para abordar o A cliente, questão para do que ele troco. aceite. Ele Aham. tem que ter essa sensibilidade e empatia de saber falar com o cliente sobre isso. Uhum. Ah, agora nós temos como inserir o trocados aí para informar da forma correta, como ele deve Como abordar. abordar o nosso como cliente. abordar. Uhum. É isso que é Entendeu? Porque é uma Interessante. solução que nós estamos levando, não só para a loja, mas para o cliente. Uhum. Uma oportunidade para o cliente, Uhum. entende? Então a Varejarte vem também trazendo esse tipo de solução Uhum. e esse direcionamento para as lojas. Interessante. Então, falando de novas tecnologias e oportunidades também, Sim. por exemplo, um cliente chega com vocês e fala: pessoal, eu quero montar um e-commerce, eu quero criar um programa de fidelidade. O que vocês orientam? Como é que é isso? Vocês recebem, vocês vão dizer: isso aqui não é viável, isso aqui... Não, nós avaliamos e levamos as melhores soluções que o mercado hoje oferece. Que a Uma tecnologia. espécie de curadoria, né? Sim. Exato. Entende? Nós não tomamos a decisão pelo cliente, mas nós falamos: hoje o mercado está flutuando assim, ó. Existem essas soluções. Legal. E ele vai. Toma decisão. Tome a decisão. Aham. A decisão sempre vai ser do nosso cliente, Aham. né? A gente leva as opções de gestão, Uhum. mas sinalizamos a ele a importância que é. Certo. Eu tenho mais uma pergunta que é Fique à assim: vontade. a gente sabe que mudar dói, né? Eu tô fazendo isso aqui,
Aí agora tem que ir para cá. Não quero fazer isso. Como que é? Vocês chegam no estabelecimento, vocês fazem um diagnóstico e já começam a propor várias mudanças, Chega. né? O cliente resiste a isso? Como é que é isso? Porque a barreira, né, da mudança. Eu acredito que, dependendo do nível de problemas ou do nível que o cliente esteja, ele resiste em alguns momentos. Não, mas não precisa. E aí o nosso papel é mostrar, evidenciar a necessidade. Nós não podemos desistir. Então, assim, o que eu entendo é, o cliente ele sempre vai estar resistente. Não preciso, eu não preciso, não tem necessidade, não há, não precisa. Precisa, porque precisa. Me dá um voto de confiança, precisa mudar. O primeiro valor que dá Varejarte é confiança. A confiança é o nosso primeiro valor. Nosso primeiro valor. O cliente precisa confiar no nosso trabalho. Se não confiar, não vai rolar. E isso é um pré-requisito quando nós vamos fechar um contrato com o cliente. Precisa haver a confiança, porque nós vendemos confiança, nós vendemos conhecimento. E os nossos clientes precisam confiar na estratégia para que nós possamos desenvolver, porque senão ele vai ser resistente. E quando ele é resistente, nós temos que mostrar. E aí não funciona, né? Aí não funciona, porque não caminha. Ninguém da gestão da empresa vai aceitar. Não vai. Ficar... Se acima não aceita, a parte de baixo também não aceita. E também respeitar esse processo de mudança. Isso. Que quando você falou que é difícil, é dificultoso, às vezes é doloroso, né? Como é que a gente faz o azeite, Julieta? A gente tem que amassar essas azeitonas, né? E aí a gente sai um azeite extra virgem, maravilhoso. E aí assim a gente consegue evoluir. É assim que a gente faz. Então, assim, o processo de consultoria é isso. Em muitas vezes ele é doloroso, mas essa dor ela é momentânea. Faz parte do processo. Porque é aquilo que você falou. Eu saio da minha zona de conforto, que eu já estou acostumado a ser assim. E aí vem Julieta, Alcaide, um monte de técnico diz, não é assim, é de outro jeito. Mas aí a gente vai e mostra, a dor vai passar, e quando a dor passar vai vir só felicidade, porque os resultados vão aparecer, e aí você não vai querer ser... Que nem fazer academia, você vai lá e malha, aí o negócio tá doendo tudo. Mas aí você... começa a ver as mudanças. Começa a ver os resultados. E consegue entender que o... E aí é uma mudança, né, Alcaide? É uma mudança de conceito, é uma mudança de postura profissional. Os profissionais, você começa a ver a mudança e a evolução de cada um dentro dos seus setores. Você vê como eles vão evoluindo com o decorrer do processo. Mas não é fácil. Mas eu digo assim, que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Esse é o nosso lema, né, Alcaide? Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então eu sempre vejo um ponto de melhoria, e esse ponto de melhoria sempre vai gerar um desgastezinho. Caramba, que interessante. Eu queria acompanhar uma operação de vocês. Vocês estão convidados a acompanhar um dia de trabalho conosco, para vocês verem como que é. É encantador, é maravilhoso. É maravilhoso, e o melhor de tudo é no final, quando você olha, você diz assim, deu certo. Era isso, era isso que a gente precisava fazer, né, Alcaide? Sensacional. É sensacional. Ontem nós viemos de uma inauguração, chegamos 10 horas da noite, né, Alcaide? 10 horas, em Manaus. E aí a gente vinha no avião conversando e falando como foi bom, como valeu a pena toda a estratégia, todo o investimento, toda a dedicação, né, Alcaide? Isso, a gente vai até mais distante que Parintins, né? Muito. Se tem aqui Manicoré. A gente foi aquele aviãozinho bem menor, de 12 lugares, e a gente tem todos os desafios no decorrer da jornada, mas quando a gente retorna vale a pena. Com o resultado, não tem preço. Não tem preço. Então, assim, aí é a certeza que nós estamos no caminho certo, que nós estamos fazendo a coisa certa dentro dos nossos clientes. E vocês já estão convidados. Maravilha, acompanhar o nosso trabalho em uma das nossas lojas. Show de bola. E já entrando na parte final do nosso podcast, okay. Eu queria que vocês falassem sobre os estabelecimentos, os donos de supermercados que querem crescer, que querem inovar, que querem expandir sua operação. Que dicas vocês dão para essas pessoas, né? Como é que eles podem fazer? Sim. A partir do primeiro momento, o mundo está em transformação constante. Esse mundo muda o tempo todo. E o que a gente convida esse empresário que quer mudar, que quer evoluir, a mudar de verdade, a contar com gestão, com controle, para que ele possa ver o futuro.
Se ele tem essa gestão, se ele tem esse controle, ele vai conseguir vislumbrar um futuro próspero. E é isso que a gente quer para esses empresários, é isso que a gente quer para o Brasil inteiro, que precisa, né, de gestão para acompanhar esses resultados, pessoas e processos. Levando as melhores soluções para eles. As melhores. Então, ele tem que abrir a caixinha, abrir a visão dele e se dar essa oportunidade para crescer e evoluir nesse mercado tão competitivo. Ele precisa abrir a visão e dar oportunidade para o novo. Então, convidamos vocês todos que estão querendo evoluir, evolua com a gente, evolua com a Varejarte e juntos somos mais, né, Julieta? É isso mesmo, conte conosco. Maravilha, gente. Obrigada. É isso aí. Salve de palmas aí, pessoal. Show de bola, fantástico.